Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco. Hoje continuamos falando sobre o Evangelho, continuamos falando sobre por que o Evangelho é uma boa notícia, é a boa notícia. E hoje o tema da nossa aula, estamos na aula 7, o tema é o eleito, o Filho amado e suas obras e sua obra em nosso favor. Bom, Jesus Cristo é o eleito de Deus, é o escolhido de Deus para a salvação de nós que somos eleitos. Mas Jesus Cristo é o primeiro escolhido, é o escolhido ungido, verdadeiro, separado verdadeiramente. Hoje a gente vai começar lendo um texto que foi escrito bastante tempo antes de Jesus nascer, que é Isaías 53, de 1 a 12. O texto diz assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe sepultura entre os ímpios, mas com o rico esteve em sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Bom, antes da gente ir para essa pergunta aí, esse texto fala do servo sofredor. Ele revela, ele mostra esse servo de Deus que morreu pelo pecado de outros. O texto fala que ele era justo, mas Deus se agradou de moê-lo pelo pecado de muitos. Pelo pecado de muitos ele padeceu. E é uma descrição muito precisa do martírio de Cristo, de como foi o ministério de Cristo aqui na Terra. Essa aula tem como objetivo falar quem é esse Deus, quem é Jesus Cristo. As boas novas, a boa notícia só faz sentido quando a gente entende quem Jesus Cristo é. E Jesus Cristo fez uma pergunta uma vez aos discípulos:
que eu já dei de spoiler, né? Diz assim, ele perguntou o seguinte para os discípulos: quem os outros dizem que eu sou? Aí os discípulos, em maioria, respondeu assim, de maneira, eu vou falar de sucinto, responde assim: é um profeta. Os outros dizem que o Senhor é um profeta. E aí, Jesus faz outra pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Eu faço essa pergunta para você. Quem você diz que é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Um profeta? Aquele que pode te ajudar a pagar as contas? Curar? Quem é Jesus? Essa é uma pergunta tão simples, mas tão difícil de responder, não é? Jesus Cristo é uma coisa difícil da gente definir, pelo menos para uma parte das pessoas, né? Talvez você não tenha dificuldade, eu espero que no final dessa aula a gente saia aqui com uma resposta mais sólida, né? Mas talvez você tenha dificuldade. Se te perguntassem na rua assim, quem é Jesus? Você ia parar e falar assim, né? Essa é uma boa pergunta. Bom, nós vamos responder isso em dois pontos, tá? A gente vai falar disso em 2 pontos. Antes, deixa eu só falar uma outra coisa para que a gente entenda assim. Jesus Cristo é Deus. Eu já estou respondendo uma parte, né? Jesus Cristo é Deus e ele faz parte da Trindade. Nosso Deus, segundo a nossa confissão, é um Deus único. Nós acreditamos em um só Deus, que subsiste em 3 pessoas da mesma substância. Como que um Deus só subsiste em 3 pessoas? Como um único Deus, são 3. Eu não sei explicar. Essa parte assim de tentar criar uma imagem na sua cabeça e mostrar como que é, como não é uma coisa que eu não entro muito nesse mérito. É muito difícil, não cabe a gente nesse momento. Talvez a gente consiga entender melhor lá na glória, mas hoje, com as nossas limitações, a gente não tem uma capacidade de entender como isso funciona. Uma vez, eu já ouvi mais de uma vez, a analogia do ovo, né? Que o ovo é um ovo, mas ele tem casca, gema e clara. Mas ele não explica tão bem assim. Apesar de fazer algum sentido e ajuda as crianças a entenderem, ainda assim a casca e a gema e a clara são substâncias distintas. A casca tem mais cálcio, o resto eu não sei quais são as substâncias, mas a gente está falando de substâncias distintas, que não é o caso de Deus, do nosso Deus. Eles são exatamente o mesmo, a mesma substância, mas são 3 pessoas distintas. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É muito difícil de compreender isso. Eu entendo se você falar assim, não consigo entender isso. Não, tudo bem, eu também eu aceito. Essa que é a questão, eu aceito. É assim que funciona. Mas eu não consigo compreender como que um mesmo Deus pode se dividir em 3 pessoas e ainda não ser 3 deuses. Mas a gente aceita que é dessa maneira. Mas Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto. Jesus é o Filho de Deus. E o texto que a gente vai usar para isso é João 1, de 1 a 2, né? Comecinho do texto de João. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
ele estava no princípio com Deus. João começa de maneira magnífica o seu texto. Eu acho que não tinha um jeito de começar mais bonito. Eu acho que não era possível que começasse de um jeito mais bonito esse texto. E aqui João faz uma afirmação que é muito relacionada com a filosofia grega, que era extremamente conhecida naquele período. Tá? Nós estamos bastante afastados dessas discussões, e se você não estuda filosofia, você não está... a gente não é familiarizado com isso, né? Mas aquelas pessoas daquele momento sabiam o que João estava falando. Outra dificuldade é que a gente não escreveu, a gente não está lendo no grego, né? Então também tem essa dificuldade. Nesse texto tem duas expressões, duas palavras que são importantes. Princípio e verbo. Princípio e verbo. Em grego é arché, que é princípio, e verbo, que é logos. O que era o arché? Vamos começar pelo arché. O arché segundo os filósofos, era a definição do elemento criador de tudo. Eles chegavam ao seguinte, o pensamento era o seguinte: tá, nós vemos que existem muitas coisas. Tem terra, tem ar, tem água, tem pedra, tem casa, tem pessoas, tudo bem. Mas quem é o elemento que foi o primordial? Qual é o elemento que apareceu primeiro, que surgiu primeiro, e a partir dele as coisas surgiram? Quem é o elemento criador do universo? Essa era a pergunta. E elemento criador era o arché. Quem é o arché do universo? Qual foi o elemento? E aí tinha um debate, né? Uns falavam que era fogo, outros terra, outros ar, outros água. E então tinha esse debate sobre quem era o arché. Depois surgiu um outro filósofo, um pouco mais para frente, dizendo que conhecer o arché não era tão importante. Falou, ó, não se preocupe em conhecer o arché. É verdade que existe, que esse elemento que criou as outras coisas é verdadeiro, né? Existe um elemento que criou tudo, mas ele não é o mais importante. O mais importante é aquele que sustenta o universo. Porque vocês percebem como o universo é sensível, como as coisas funcionam de uma maneira muito dependente uma das outras, como o mundo gira numa engrenagem tão perfeita. Então, essas engrenagens girando tem alguma coisa que liga uma na outra. E isso, essa força que mantém o mundo funcionando, que sustenta o universo, que é importante. Essa força é o Logos, é a palavra. Quem é o Logos? E aí também, claro, que apareceram vários debates aí sobre o que é o Logos e quem é o Logos. O que João diz aqui no começo é que o arché é o Logos, o Criador é o sustentador. E esse é Jesus. Ele era Deus. E ele estava com Deus desde o princípio. Ele aponta para Jesus Cristo como o Criador e o sustentador do universo. O Deus Filho é o Deus Criador e é o Deus que mantém as coisas funcionando. E esse Deus veio, nasceu e viveu aqui nesse planeta. Planetinha, perto do sistema... só no sistema solar a Terra já não é o maior. Comparado com a quantidade de planetas e estrelas que tem na galáxia,
Nós somos uma parte minúscula, minúscula. E Jesus Cristo, que criou tudo isso, que faz com que toda essa engrenagem do universo funcione, morou aqui. Nem só as grandes engrenagens, as pequenas também. Quando a gente olha para um átomo e você vê um núcleo formado de prótons e nêutrons com uma eletrosfera girando. Eu não sei se está assim hoje porque os cientistas mudam, né? Mas com uma eletrosfera girando ali em torno, ali e ainda essa eletrosfera não é um negócio desordenado, ela se divide ali segundo a lei lá do Linus Pauling, né? Acho que é isso. Você tem uma divisão de camadas dos elétrons lá. E acho que é 2, 8, 16, 32, 32, 16, 8 e 2. E você tem uma infinidade de coisas acontecendo numa pequena matéria ali, no menor do que a gente pode enxergar, tem um monte de coisa acontecendo. E tudo isso funcionando muito bem. A gente percebe quando as coisas deixam de funcionar, o quanto de energia libera, como é perigoso quando as coisas deixam de funcionar. Uma bomba atômica, por exemplo, é um desequilíbrio em algumas partículas de urânio. Tem uma explosão que gera uma fusão, uma fissão ou fusão, depende do tipo da bomba, mexe ali no núcleo e aí as partículas vão para todo canto e aí você tem uma explosão gigantesca. Por que o nosso mundo não explode? É porque tem alguém sustentando. É porque tem alguém poderoso que mantém os prótons, os nêutrons no núcleo, os elétrons girando em torno, as células vivendo, as plantas, o nosso planeta girando, o nosso sistema solar, que a Terra tem que girar em torno. Se fosse um pouco mais para perto do Sol, seria muito mais quente, se fosse mais longe, mais frio. E tudo isso funciona muito bem, porque tem alguém que sustenta. E esse alguém é Jesus Cristo. Por algum motivo, ele quis nascer aqui, quis viver. A gente vai ver qual que é o motivo, é claro. Mas vejam quem é nosso Deus. Vejam quem é Jesus, né? Deus Filho. É alguém tão poderoso e tão fantástico que tem tudo na mão e que sustenta tudo isso de uma maneira que o nosso cérebro nem consegue imaginar como. Jesus é o substituto dos pecadores. Bom, já dissemos, né, que Jesus é o Criador e sustentador do universo, mas ele também é o substituto dos pecadores. E então, para a gente entender isso bem, eu preciso dizer uma coisa para você, talvez você não tenha pensado nisso ainda hoje, mas você é um pecador, assim como eu também sou. Então, somos todos pecadores. E agora deve ser mais ou menos perto das 10, e é muito provável que você já tenha pecado alguma vez. Você não... Talvez, tá? Não dá para afirmar, mas é muito provável que você alguma vez já tenha cometido algum pecado até agora, da hora que você acordou até agora. Porque essa é a nossa natureza. A nossa natureza é caída. Ela foi corrompida no pecado em Adão. E eu não vou entrar muito nesse detalhe. Tem uns vídeos no canal falando da teologia da aliança. Mas, então, se você precisar de mais detalhes lá, vai ter mais explicado. Mas a natureza humana, a humanidade caiu com a queda de Adão. Então todos nós somos pecadores. Nós nascemos em pecado. Jesus Cristo não. Jesus Cristo não nasce da mesma forma que nós.
Maria foi fecundada através do Espírito Santo. Então ele não nasce com a nossa mesma natureza, é verdade. Mas ele viveu aqui, foi tentado pelas mesmas coisas que nós, mas nunca pecou. E é por isso que ele pode nos substituir. Eu tenho um texto que fala sobre isso, que é Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus Cristo nunca pecou. Jesus Cristo teve uma vida totalmente santa e reta. Essa é a diferença de nós para ele. Jesus Cristo viveu na teologia das obras e viveu certinho. E ele cumpriu a aliança com Deus. Adão teve a oportunidade de pecar lá com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu a oportunidade para ele, para que ele pecasse ou não. Ele tinha essa condição e ele escolheu pecar. Jesus tinha a condição de pecar ou não, e ele não pecou. Esse Deus criador, sustentador, Deus grande, escolhe nascer aqui nesse lugar, nascer aqui nesse planetinha, e escolheu não pecar. Ele nunca pecou. E porque ele nunca pecou, ele pode pagar pelos nossos pecados. E apesar de ter uma vida santa, ele teve uma morte maldita. O Deuteronômio diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus Cristo foi. Jesus Cristo foi. Jesus Cristo foi morto pelos nossos pecados. E aí você pode estar pensando o seguinte, né? Pode ser. Você está pensando assim: os meus pecados não são tão graves assim que eu deveria ser morto. Eu nunca pequei assim, nunca matei ninguém, eu não faço... Tudo bem, eu não sou perfeito, mas eu nunca fiz nada assim tão grave. Então, mas a questão não é a gravidade dos nossos pecados. A questão é quem você está ofendendo. Teve um evento, não sei quem lembra disso, mas que um repórter entrou numa coletiva de imprensa do presidente dos Estados Unidos e jogou um sapato. Eu não lembro agora quem foi o presidente, mas o repórter foi preso porque jogou um sapato. Eu imagino o seguinte: se eu chegasse lá na polícia e falasse assim, ó, alguém foi lá na igreja lá e jogou um sapato em mim, você acha que eles iam prender essa pessoa? Se alguém jogasse um sapato em mim, você acha que essa pessoa vai ser presa? Não vai, né? Não vai ser presa. Mas a ação não é a mesma? A ação não é só jogar um sapato? É que a questão é que quando ele joga o sapato em mim, o ofendido é uma pessoa pequena. Quando joga um sapato no presidente dos Estados Unidos, o ofendido é uma pessoa grande. E de certa maneira ele está ofendendo até um país. Quando a gente peca, a gente está ofendendo alguém que é muito maior do que o presidente dos Estados Unidos. Quando a gente peca, a gente está ofendendo o Criador e o Consumador e o sustentador do universo. E é por isso que o nosso pecado é digno de morte. Porque a gente está ofendendo um Deus grande. E se a gente merece morrer, Jesus Cristo morreu no nosso lugar. E Jesus Cristo veio aqui na terra, se sujeitou a viver aqui, não pecou, não merecia. Se alguém deveria ser salvo pelas obras, é Jesus, mas ele morre no nosso lugar. E ele nos substitui, ele paga a nossa dívida, o justo pagando pelo pecador. O texto de 1 Pedro diz o seguinte, 1 Pedro 2, 22 a 24. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado,
não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Pedro citando lá, né, já Isaías 53. A gente só não é morto porque Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. E citando Isaías, ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. Mas Jesus Cristo venceu. Ele venceu a morte. Jesus ressuscitou. Ele não merecia ter morrido e morreu, mas a morte não o deteve. E ele ressuscitou e ele teve a vitória sobre a morte. E porque ele teve a vitória sobre a morte, nós também teremos. Essa é a grande notícia do Evangelho. É que Jesus venceu. É que com o seu poder, ele venceu aquele que nos derrotava. E a morte não tem mais poder sobre nós. É verdade que às vezes momentaneamente tem. É verdade que a gente morre. É verdade que somos recolhidos. Mas a morte não é definitiva para nós. Um dia a morte vai ser vencida completamente. E aí ressuscitaremos e viveremos eternamente com Cristo. E um texto também magnífico que fala dessa vitória diz o seguinte: Mateus 28, do 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus Cristo é aquele que Deus escolheu, seu próprio Filho, segunda pessoa da Trindade, para que viesse aqui salvar pecadores. E quando ele ressuscita, ele diz que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Jesus Cristo, escolhido de Deus, reina. Ele já reina sobre esse mundo. Ele já tem todo o controle. Apesar de vez em quando parecer que não, apesar que às vezes parece que Satanás ganhou, que o inimigo, que o mal ganhou, isso é só aparência. A história tem sido escrita por Deus. Ele tem todo o controle. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Por algum motivo ele quer que a gente ainda passe por algumas coisas. Quer que a gente passe por essa doença. Quer que nós passemos por dificuldades. Talvez para nos mostrar a nossa limitação. Tirar de nós a soberba. Tirar da gente a ideia que temos o controle das nossas vidas. Nos mostrar que somos mesmo pecadores. E assim que nós podemos nos arrepender e nos dobrar diante dele. Pode ser que seja por isso. Eu acho que é. Mas o fato é que Jesus Cristo tem todo o controle. Ele venceu. E a nossa expectativa está nessa vitória. Nós somos eleitos porque o eleito de Deus venceu o mundo, venceu o pecado, venceu a Satanás. E nós teremos vitórias também. O Filho de Deus, o Filho unigênito, faz com que nós sejamos filhos adotivos de Deus. E nós, como filhos, vamos ter todos os privilégios da casa do Pai. Hoje, de maneira remota e limitada. No futuro, de maneira plena, e não teremos mais a dificuldade de nos abraçar, estar perto um do outro.
Lá na glória não vai ter nenhuma doença que vai nos afastar. Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus Cristo. Eu, obviamente, não consigo esgotar esse assunto. Por mais que eu falasse, vai ficar sempre limitado a explicação de quem é Cristo. Até porque a nossa capacidade de conhecê-lo ainda é limitada. Mas ele é um Deus grandioso e amoroso. É um Deus que poderia destruir tudo, mas morre para nos salvar. Como a gente pode entender esse amor, não é? Nos resta a última ordenança dele aqui. É ir pelo mundo, falando do Evangelho, pregando o Evangelho para toda criatura. A gente não vai fazer isso, ninguém aqui vai fazer isso para ser salvo. Então eu vou pregar o Evangelho para ser salvo. Não, porque você é salvo, você prega o Evangelho. Porque você foi eleito, você foi escolhido, que nós obedecemos a Deus. É sempre uma ação do que já recebemos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E muito obrigado, Senhor, por se revelar a nós. Pai, essa aula com certeza fica aquém de uma revelação profunda do Senhor, mas certamente, Pai, não conseguiríamos nunca nem chegar perto dessa revelação total. Pai, eu peço que com esse pouquinho, Pai, as pessoas entendam quem é o Senhor. E eu peço que aqueles que estão longe, Pai, se acheguem. Aqueles que não te conhecem de verdade, queiram te conhecer. E aqueles que ainda não o têm como Salvador, que recebam. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Bom, é isso. A aula de hoje é isso. Nós, como eu já disse, né, a gente está gravando aqui separado de todo mundo. E então aqui não vai ter o Josué. Vocês viram, também não teve louvor. Mas que Deus nos abençoe e que logo passe essa fase, tá bom? Nós temos todos os dias da semana, segunda a sábado, a reunião de oração pelo Google Meet. Se você não está no grupo, que a gente manda o link, e a gente só manda o link. Entre em contato com alguém da igreja e a gente vai te incluir no grupo, tá bom? Separa um tempo para orar conosco toda semana, todo dia. Daqui a pouquinho vai ter o nosso culto, separa esse tempo também. E em reverência todos nós adoraremos a Deus, juntos, apesar de separados. Que Deus os abençoe.